Bíblia Sagrada, revelação de Deus para a humanidade. Tudo que o homem precisa conhecer para ser próspero e bem-aventurado está aqui. Este livro nos traz revelações que seria impossível para o homem conhecê-las se não fosse trazida por Deus neste livro. Este livro que muitos tentam, pela influência do diabo, negar a veracidade dele. Negar o absolutismo dele. Tudo que está aqui são verdades absolutas. Aqui não tem verdade relativa. Este livro que muitos tentam negar a sua inspiração divina. Este livro que muitos combatem contra ele. Quando eu falo este livro, falo da verdade que nele revela. Muitos não aceitam, muitos desprezam, muitos resistem. Este livro que contém fatos, realidade, tudo o que aconteceu, princípio, meio e fim. Este livro que não é uma obra criada da imaginação do homem. Este livro que não é uma obra exclusiva de religião alguma. Este livro que não é nenhuma filosofia do pensamento do homem. Este livro que é fatos, são realidades, são verdades, tanto espirituais como verdades dentro do mundo terreno, humano, que Deus, Ele traz para o homem conhecer. Tudo que está aqui escrito foi inspirado por Deus. Situações, verdades espirituais. Toda a verdade espiritual que o homem precisa conhecer está revelada aqui nesse livro. Fora dele não há verdade. Não tem uma verdade extra. Não tem uma segunda verdade. Não tem uma segunda revelação de Deus. Não tem nenhum outro meio pelo qual você pode conhecer as verdades de Deus, se não for dentro do que está aqui, revelado neste livro chamado Bíblia Sagrada. Existem muitos livros, não existem? Dentro das religiões que dizem ser sagrado. Existe o livro dos espíritas, existe o livro dos mormons, existe o livro, o Alcorão, o livro dos muçulmanos, existe o livro sagrado dos budistas, dentro dos ensinos de Siddhartha Gautama. Existem muitos livros que dizem que são escrituras sagradas, que dizem que são verdades reveladas por Deus. Existem os escritos da Sociedade Torre de Vigia. Agora, vem cá comigo para tu ver o que eu estou falando aqui. Dá uma pesquisada na história. Dá uma pesquisada na história e vê qual foi o livro e qual é o livro ainda hoje mais combatido, perseguido da história humana. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Que está aqui, ó. Quando a gente diz a palavra de Deus, é toda a revelação de Deus que está nesse livro, chamado Bíblia. Quantos foram perseguidos? Quantos foram mortos por pregar as verdades que aqui estão? Quantos perderam sua vida por levar a informação do que está aqui escrito para o povo? Principalmente a informação da verdade que liberta, que é Cristo, o que Jesus trouxe dentro da revelação divina para o homem conhecer o caminho da salvação. Quem trouxe foi Jesus. Quantos, começando pelo próprio Jesus, depois pelos apóstolos e depois pelos demais cristãos que seguiram a Cristo, guardando e praticando e pregando a sua palavra.
Quantos foram mortos? Quantos foram proibidos de pregar a palavra? Quantos foram punidos por pregar a verdade de Cristo? Dá uma lidinha na história, você que não conhece a história, você que acredita naquilo que te ensinam, que diz que é a verdade, você que não é prudente para buscar o conhecimento, e o maior conhecimento do homem de Deus, ele encontra aqui, ó, principalmente através da biografia de Jesus, do Novo Testamento. Meus amados irmãos, a perseguição do diabo não é contra o livro de Allan Kardec. A perseguição do diabo não é contra o livro de Mormons. A perseguição do diabo não é contra as doutrinas da Sociedade Torre de Vigia. A perseguição do diabo não é contra a doutrina de igreja evangélica. A perseguição do diabo não é contra a doutrina de Siddhartha Gautama dos Buda, o budismo. A perseguição do diabo não é contra a doutrina da Adventista do sétimo dia, os escritos de Ellen Goldwyn. A perseguição do diabo é contra a revelação escrita de Deus, a palavra dele, contra a verdade que aqui está revelada. Essa verdade é Jesus, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, veio ao mundo, a luz de Deus, para iluminar a humanidade que estava nas trevas, perdidas de Deus, sem conhecer o caminho para encontrar salvação. Esse Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado ao mundo, que era o próprio Deus, diz o texto, o verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Por ele foi anunciado a verdade para o homem conhecer o caminho, o meio, para receber a graça e o perdão de Deus para a sua salvação. Para o homem conhecer a situação que está. Irmãos, é uma grande investida contra a doutrina de Cristo, contra a palavra de Cristo, contra a palavra de Deus que é Cristo. O diabo não está preocupado em perseguir nenhuma religião evangélica, nenhuma religião, qual seja o conceito dela. A investida do diabo é para desacreditar, para desfazer, para deturpar, para privar o povo do conhecimento de Cristo, da doutrina de Cristo. O povo é perseguido não é porque é de nenhuma igreja evangélica. O cristão é perseguido porque é discípulo de Cristo, é pregador do evangelho de Cristo, as verdades de Deus reveladas por Cristo, anunciada ao mundo pelo evangelho de Cristo, as boas novas. A gente vê hoje esse sistema religioso católico romano querendo dizer que é a igreja verdadeira de Deus, essa instituição do homem, aonde se denomina a igreja verdadeira de Deus, como muitas outras instituições, tanto católica, evangélica, espírita, todas, dizem que é povo de Deus, dizem que é grupo de Deus, instituição de Deus. Só que de Deus não é quem é de uma instituição, de Deus é quem está na palavra. E o diabo persegue não é quem está dentro da igreja, o diabo persegue quem está em Cristo. Aonde a palavra de Cristo está. Se você estiver em Cristo e a palavra de Cristo estiver em você, você vai ser perseguido. Não é porque você é da igreja, estão perseguindo a igreja. Qual igreja? Qual igreja que estão perseguindo? O sistema católico romano se denomina a igreja verdadeira porque, não sei de onde eles tiram isso, diz que Pedro foi o primeiro papa e que eles têm os papas, os apóstolos são os papas. Não sei de onde eles tiram isso. Da palavra não, eles tiram do conceito deles, da doutrina deles influenciada por Satanás. Porque Pedro nunca foi o papa, o pai de nenhuma igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é uma só. E o pai da igreja é o próprio Cristo. O protetor, o vigário de Cristo não existe, porque Cristo não deixou substituto. Cristo, ele reina. Cristo, ele pastoreia a sua igreja. Não existe vigário de Cristo. Porque Cristo não deixou substituto. Ele morreu, mas ressuscitou e vive até hoje para sempre. E é ele quem guia e pastoreia a sua igreja. É o próprio Cristo, com a sua palavra, pelo Espírito Santo.
na vida daqueles que se convertem a ele. Aí vem o sistema católico romano dizer que é a igreja verdadeira de Deus. Como tem muitas igrejas evangélicas aí que diz que ministério, né? Não, a gente é o povo de Deus, a gente é a igreja de Deus. Só que Jesus não deixou nenhum ministério igreja. Jesus deixou igreja pessoas, discípulos dele. Vou chegar aí nesse ponto. Mas vem cá comigo. A maior perseguição do diabo é contra a palavra de Deus, a verdade que liberta. É a verdade que liberta. O meu tempo eu gasto pregando a palavra. Eu não gasto com coisa afiada. Não estou preocupado com conversa vã de ninguém. Quem quiser acreditar que é de Deus, que está cheio de poder de Deus, que Deus só está ali, pode ir, pode ir. Porém, eu sei onde eu estou firmado. Eu sei quem tenho crido. E eu sei aonde está a minha esperança. Então, o diabo não persegue nenhuma outra doutrina de nenhuma religião. O que ele persegue é a doutrina de Cristo. O próprio sistema católico romano, que se diz o sistema Igreja de Deus, que não é, foi um instrumento que Satanás levantou para perseguir os verdadeiros cristãos, para perseguir os discípulos de Cristo, para privar o povo do conhecimento da palavra. Por muito tempo na história, isso está revelado na história. O que eu estou falando aqui está na história, comprovado. O sistema católico romano perseguiu o cristão, matou o cristão, crucificado, queimado, enfiava os cristãos nas tochas, nos troncos, queimava, perseguia quem pregava a Bíblia. Por muito tempo o sistema católico romano, no período de uma história negra, onde o diabo ele usou esse sistema maldito, que hoje diz que é de Deus, que não é, para matar os que pregavam a verdade do Evangelho, para queimar a Bíblia. Procura aí a história do período da Inquisição, para tu ver quantas perseguições os cristãos passaram, quantos meios de tortura os cristãos receberam para negar a fé por meio do imperador, que declarou um sistema absolutismo, uma só fé, um só rei. Não é? Era isso que rezava o sistema, o absolutismo, colocado pelo Império Romano. Era uma só fé, um só rei, uma só igreja, que era a Igreja Católica, a fé do rei e o rei de Roma. E perseguia por muito tempo o sistema católico religioso romano. Perseguiu todos aqueles que não aderiam à fé romana. Era tido como herege, era perseguido, queimado em praça pública. Isso está na história, irmão. Aí hoje vem esse sistema católico romano maldito, que é uma porta do inferno. Os líderes desse sistema, que não tem compromisso com a Bíblia, dizer que é a igreja verdadeira que Jesus botou. Primeiro, Jesus não estabeleceu nenhuma igreja-sistema. Segundo, a igreja, o sistema católico romano, é um instrumento de Roma, não é de Deus, não é de Jesus. A igreja é de Roma. O sistema religioso é um sistema do Estado romano. A igreja de Cristo não é um sistema de homem, de ministério, de igreja, de instituição nenhuma. A igreja de Cristo é uma instituição universal. É um corpo místico que chama-se igreja. Um só corpo, guiado pelo um só Senhor, que é a cabeça da igreja, que é Cristo. Esse corpo não é guiado por nenhum pastor presidente de nenhuma igreja. Esse corpo é guiado por um só pastor. Esse corpo é guiado pela cabeça do corpo, que é Cristo. Então, a igreja de Cristo não é uma instituição. A igreja de Cristo não é uma filial de igreja, religião. A igreja de Cristo são pessoas. Independente se está congregada ali, aqui ou acolá, se está ali, se não está. A igreja de Cristo é pessoas que se encontram em todos os lugares deste mundo, perseverando na fé. Mas essa fé é em Cristo, na sua palavra. Não é perseverando numa vida de devoção a nenhuma igreja. Aprendam isso. Então, o diabo ele persegue é quem está em Cristo. O diabo ele trabalha para destruir do conhecimento do homem a doutrina de Cristo.
Ele não está preocupado com doutrina da Igreja Assembleia de Deus Batista. Ele não está preocupado com doutrina da Igreja Católica, Igreja Batista, Igreja Espírita, do Testemunho de Jeová, dos Mormons, do Budista. O diabo não está preocupado em desfazer essas doutrinas. O que o diabo investe é para tirar você do conhecimento da doutrina de Cristo. Essa é a doutrina que salva. Essa é a doutrina que conduz o homem para a vida na salvação. Por isso que os apóstolos vai orientar os irmãos dizendo o seguinte: se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. Ah, mas é a doutrina da Igreja Batista, é a doutrina da Igreja Assembleia de Deus, é a doutrina do Papa, do Bispo, do Pastor Presidente, é a doutrina do Testemunho de Jeová, dos Mormons, do Budismo, do Espiritismo. Essas doutrinas são anátemas. Essas doutrinas são de demônios. Porque a doutrina de Deus que conduz o homem para uma vida com Deus é a doutrina de Cristo. Por qual doutrina você está sendo instruído e conduzido no meio de fé? Qual é a doutrina que está regendo os princípios da tua vida para uma vida de fé em Deus? Qual é a doutrina? É a doutrina de Cristo? Ou é a doutrina da tua igreja, do teu pastor, do teu sistema religioso? Cuidado! O diabo, ele trabalha para deturpar e perverter a sã doutrina, que é a doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja alguma. A doutrina não é de igreja. A doutrina de Cristo, que a igreja de Cristo tem que viver, praticar, perseverar, pregar, instruir, ensinar e retê-la. Como fidelidade a Cristo é reter a doutrina. Quem é fiel a Cristo se mantém fiel à doutrina. Não é fiel a um sistema religioso. Não é fiel a um sistema religioso. Hoje o povo está sendo fiel ao sistema religioso. Hoje o povo é discípulo e seguidor de homens dentro do sistema religioso. Mas Jesus não disse isso. Jesus não orientou isso. Jesus não mandou ninguém estar dentro de nenhuma igreja, nenhum sistema religioso, seja ele evangélico, católico, espírita, qual for. Porque a igreja de Cristo não é esses ministérios, não é esse sistema. Igreja de Cristo é pessoas que são individual membros, que formam a igreja universal. Não, você tem que estar aqui para ser igreja. Mentira, eu tenho que estar em Cristo para ser igreja. E eu como membro, eu tenho comunhão com outro membro que está em Cristo, não é com quem está em igreja. A minha comunhão com o meu irmão que está em Cristo é pela palavra, é pela fé, é pela esperança, não é pela uma vida de igreja, cumprindo uma devoção, uma social, uma obrigação, dentro de um sistema submisso, praticando, sendo devoto. A minha regra de fé e prática é a palavra de Cristo. Eu sou membro e como membro eu estou ligado no corpo, não é pelo sistema igreja do homem. É pelo Espírito Santo que me liga ao corpo de Cristo. A igreja verdadeira, que é os cristãos, não é um sistema religioso. Jesus não mandou nenhum discípulo dele seguia nenhum sistema, nenhum homem, nenhum líder. Ele disse: a ninguém chame de pai, a ninguém chame de mestre, porque um só é o vosso mestre, é o vosso pai, é o vosso pastor, Jesus Cristo, ele mesmo. Ele mesmo. E ele disse: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus vai dizer: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Tá pensando que você vai entrar no céu porque está numa igreja confortável, é? Tá pensando que você é membro do corpo da igreja de Cristo porque está no ministério, é? Tá pensando que vida com Deus é essa vida de devoção à igreja, é? Para você ser membro que forma a igreja, tem que se converter a Cristo, tem que ser selado pelo Espírito Santo, tem que andar com fidelidade a Cristo, não a igreja alguma, a sistema religioso de homem algum. Jesus vai dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Só aqueles que guardam a sua palavra. O que é que você tem praticado, guardado, vivido e sendo devoto? A quê? A quem? Seguindo o quê?
Meu irmão, reflite aí, meu irmão. Reflita nisso, irmão. Então o diabo não está preocupado com nenhum sistema religioso, seja ele qual for. Todo sistema religioso, eu sempre digo aqui e continuo dizendo, porque eu prego a verdade e essa é a verdade. Todo sistema religioso é anátema, maldito, amaldiçoado. Todo. Não estou tirando nenhum, não tem nada. Não, mas o evangélico, pior ainda. O evangélico também é anátema. O sistema religioso evangélico, espírita, católico, budista, xiita, muçulmano, testemunho de Jeová, mormon, por aí vai, tantas religiões, tanto sistema, tanto caminhos malditos que o diabo levantou para fazer o homem pensar que está seguindo e que está servindo a Deus. Sabe por que eu digo isso com segurança e com muita certeza? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que as religiões ensinam? Para você servir a Deus tem que estar ali. Para você ser salvo tem que estar ali. Você só é de Deus e é salvo se guardar a doutrina dali. Se for fiel ali. Se tiver presença e participar dos trabalhos, da devoção ali. É isso ou não é que o sistema religioso ensina? Não, você tem que guardar o sábado. Não, você tem que ser batizado. Não, você tem que ser membro. Não, você tem que vir para os trabalhos. Não, você tem que ser dessa igreja. Espera aí. Jesus ensinou alguma coisa sobre algum local para a gente estar, para ser salvo, para receber de Deus alguma coisa, para ter a presença de Deus, para estar em comunhão com Deus, para receber vitória de Deus? Jesus ensinou alguém, algum local? As religiões ensinam isso ou não? Primeiro, você que está dentro de religião, seja ela qual for, você é submisso a elas, tem que guardar a fidelidade à tua igreja, à tua religião, ao teu líder. Ele cobra de você. Ele exerce poder sobre você. Ele exerce poder sobre sua vida. Pode isso, não pode isso. Olha, irmão, tem religião aí. Tem igreja aí que a pessoa não pode ter cabelo grande, não pode usar barba, não pode botar um brinco à mulher, a mulher não pode cortar o cabelo. Tem igrejas aí que proíbem você de comer isso, comer aquilo. É ou não é? Estou falando alguma coisa aqui que não procede? A religião domina sobre o povo. A religião faz do povo o seu negócio. Os líderes religiosos é quem determina ao povo o que é para crer, para viver e para praticar em nome de Deus. Eles não são submissos a Cristo. Toda religião é maldita. Todo sistema religioso, igreja evangélica, católico, espírita, tudo é maldito, é ensino de demônio. Saiam daí. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Jesus nunca dominou a vida de ninguém. Jesus nunca mandou ninguém ir a nenhum local, ficar preso ali, para cumprir a devoção ali, para adorar a Deus ali, para buscar a Deus ali. Jesus ensinou que é nele, por ele, o homem seguindo e praticando, crendo, confiando e vivendo a palavra dele, de Cristo. Não é nenhuma ordem, nenhuma doutrina de igreja. Eu estava vendo aí uns vídeos aí, os pastores aí, cobrando do povo. Olha, aqui na igreja não pode usar camisa de time. Olha, aqui na minha igreja não pode o homem usar cabelo grande. Não pode usar bigode. A mulher não pode cortar o cabelo. Olha, aqui nessa igreja a mulher não pode usar brinco. A mulher não pode botar uma maquiagem. Por quê? Porque a igreja é o sistema do homem, influenciado por Satanás. É um sistema anátema, maldito, de demônio. Porque Jesus é o caminho, ele não é um sistema religioso. Jesus não mandou ninguém se filiar e ser devoto, praticante, consagrando sua vida dentro de nenhum sistema, igreja, religião. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém pode chegar a Deus senão por ele. O que é que as religiões ensinam? Rapaz, eu vejo aí os pastores aí pregando aí, muitos pastores, papas, padres, dirigentes de seita, ensinando o povo. Se você não estiver aqui, se você não receber a nossa instrução, você não é salvo.
Se você não der o dízimo, você não é salvo. Se você não estiver nesta igreja, você não é salvo. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Se você não for fiel aos trabalhos da igreja, você não é salvo. Espera aí, irmão. Vai aprender de Cristo, irmão. Vai ser liberto. Jesus não mostrou nada disso que as religiões mostram. O que é que o povo está recebendo, sendo formado dentro do conhecimento de Deus, dentro dessas religiões, dessas igrejas? O que é que o povo está aprendendo? Viver a conformidade e o satisfatório da vida religiosa. Não, aqui eu estou bem, aqui eu fico satisfeito. Eita, o culto hoje foi uma benção. Só a formalidade, só as solenidades que agradam ao homem. Deus não está nesse meio. Deus não está nesse meio. Primeiro que o culto a Deus, ele tem que ser feito na minha vida. Eu sou o templo, eu sou o altar, eu sou o local de culto a Deus. Na nova aliança, não foi estabelecido lugar para ninguém buscar a Deus. Na nova aliança, não foi estabelecido nenhuma casa, nenhuma estrutura para ser o local de ir adorar a Deus. Na nova aliança, nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada de Deus. Na nova aliança, não precisa de ritual, sacrifício, misticismo. Não precisa de tanta devoção que hoje se vive dentro dos locais chamados igreja. Na nova aliança, Deus, ele quer o verdadeiro adorador, que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e ele habita em nós. Na nova aliança não se pede nada disso que o povo vive dentro de muitas igrejas hoje. É calor, irmão, é calor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A verdade que Jesus ensinou, a nova aliança, porque os rituais, os sacrifícios, os holocaustos, o dízimo, guardar o sábado, estar dentro de templo, oferecer culto a Deus no templo, isso era pedido aos judeus. Aos judeus. Na velha aliança, no velho pacto de Deus com o povo de Israel. Mas o novo pacto de Deus com a humanidade não precisa mais disso. Não precisa de templo, não precisa de sacerdote, não precisa de animal de oferta para oferecer sacrifício pela expiação do pecador. Não precisa mais de nenhum ritual, de guardar sábado, de dar dízimo, de ir para templo, de buscar ali, aqui e acolá. A nova aliança, Jesus estabeleceu que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E quem estiver nele, está no Pai. E o Pai está em nós, por Ele. Eu não preciso mais me dirigir a um templo, que eu não sou judeu. Isso era pedido para os judeus, que estavam em qualquer lugar do mundo, tinha que se dirigir aonde estava o templo em Jerusalém. Os judeus que estivessem em toda parte do mundo, tinha que ir ao templo oferecer sua adoração, levar seu sacrifício, oferecer o animal para que o sacerdote fizesse a expiação do pecado por eles. O sacerdote era o mediador que estava exercendo o ofício sacerdotal no templo. Hoje nós não precisamos mais disso. Quantas pessoas não conhecem essa verdade? Quantas pessoas estão entendendo? Não, tem que buscar a Deus no templo. Tem que adorar a Deus no templo. Só que o templo dos judeus era em Jerusalém. E não existe mais. Mas hoje, os enganadores levantaram muitas casas de alvenaria e disseram e colocaram na mente do povo, ensinaram o povo que ali é o templo, que ali é o lugar onde tem o altar de Deus para Deus receber a adoração do povo. Que ali naquela casa de alvenaria, que eles dizem que é a casa de Deus, é onde o povo tem que buscar a Deus, tem que adorar a Deus, tem que servir a Deus. Você está vendo que grande mentira o povo ainda está vivendo? E é muitos. E a maioria desse povo diz que conhece a Deus. O pior de tudo é isso, que eles não reconhecem o seu erro. Eles não aceitam a verdade. A maioria desse povo que vive dentro dessa mentira
Eles dizem que são mais de Deus, que estão cheios de poder de Deus, que são salvos, outros não, que estão servindo a Deus, que estão vivendo para Deus, que estão adorando a Deus, que Deus está no meio deles. Esse povo que está dentro desses locais, vivendo esse ritual pagão, esse ritual anátema, esse paganismo, são os mais enganados pelo diabo. São os que estão mais longe de Deus. Porque as suas práticas mostram que eles não têm conhecimento de Deus. Eles confessam que conhecem a Deus, mas as suas obras são reprovadas pela verdade. O apóstolo Paulo disse isso lá em Tito, capítulo 1, versículo 16. Em relação a isso que eu estou falando. Rapaz, nós precisamos entender a importância de Jesus, o que Jesus fez, o que foi realizado por Cristo para a humanidade. Tem pessoas que ainda acreditam, eu tenho que servir a Deus na igreja, eu tenho que buscar a Deus na igreja, eu tenho que ser direito, eu tenho que buscar ser salvo, vivendo dentro do sacrifício de igreja, vivendo dentro da devoção de igreja. Até agora, essas pessoas não conheceram a verdade para serem libertos. Continuam presos no engano, no pecado, indo à condenação. E o pior de tudo, pensando elas que estão salvas. E é isso que o diabo trabalha. O diabo trabalha nesse propósito, para que vocês não conheçam a verdade e permaneçam nessa mentira, nesta vida vã, vazia, vivendo uma vida morta com o nome de que está vivo em Deus. É isso que o diabo trabalha. Fazendo vocês negócios dos homens, que são os instrumentos que Satanás levanta muitos para desviar muitos do caminho da salvação, levando para o inferno, cego guiando cego, aonde os homens estão tendo seus lucros com esse engano que Satanás leva o povo a viver e leva esses homens a pregar para o povo. Eles estão triunfando, prevalecendo. Eles estão tendo lucros, tendo resultado agora. Triste será o fim desses, pois a sua sentença não tarda. O apóstolo Pedro vai dizer isso na sua segunda carta. Eu vou até ler aqui o que está escrito. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo... Olha o que diz o versículo 1 em diante. Leia comigo aqui, por favor. Vem comigo aqui nessa leitura para tu entender o que Deus nos revela. Olha, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha o que Deus, usando Pedro, o Espírito Santo, já advertindo a igreja, nesse tempo aqui. E também houve entre o povo falsos profetas. Rapaz, o que tem de falsos profetas entre esse povo aí, eu já saí. O que tem de falsos profetas entre esse povo, dizendo que é de Deus, dizendo que Deus está mandando isso, aquilo, outro. Calma, escuta a palavra, escute a palavra. Estou lendo a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu vou ler sem parar, para você entender. Depois eu venho trabalhando a aplicação. Olha o que diz a palavra de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Está sendo blasfemado hoje ou não, meu irmão? A verdade do evangelho está sendo banalizada hoje ou não? A verdade do evangelho está sendo hoje escandalizada hoje ou não? Dentro desses movimentos que esses homens estão vivendo e ensinando o povo a viver dentro de muitas igrejas. Olha o que diz a palavra. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Rapaz,
A palavra de Deus é tremenda, meu irmão. A palavra de Deus é tremenda. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Pode ficar com raiva de mim, pode ficar me desmoralizando, pode ficar me denegrindo, pode ficar falando mal de mim, pode dizer que eu sou isso, aquilo e aquilo outro. Eu não quero saber da opinião de homem, de vocês. Eu quero saber de cumprir o chamado de Deus na minha vida. E o chamado de Deus, a vocação de Deus é essa, que Ele me deu, pregar a verdade dEle, para desmascarar muitos mentirosos pregando mentira dentro dessa multidão que está dentro da igreja, de muitas igrejas. Rapaz, olha o que a palavra está revelando. Se você tiver um conhecimento, um entendimento, você vai ver que isso está sendo vivido hoje. Isso está acontecendo hoje. Vou ler de novo. Olha o que diz o versículo 3 da carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 3. Escute o que diz a palavra. Se não é o que está acontecendo hoje. Por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O apóstolo Pedro está advertindo os irmãos naquele tempo. Hoje, isso está abrangente. Naquele tempo, olha o que Pedro vai dizer. Irmãos, houve entre o povo falsos profetas, e entre vós também haverá falsos doutores que vão introduzir encobertamente heresia de perdição no meio de vocês. E com isso, vocês vão negar o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Eu pergunto a você, esses ensinos que estão aí, estão negando a Jesus ou não? Estão, irmão. Estão negando a Jesus Cristo. Esses ensinos que estão aí sendo levados por muitos pastores, essas profecias que muitos profetas estão levando aí dentro das igrejas, estão negando a Jesus. Muitas igrejas, seus líderes dessas igrejas, instituição, onde o povo está ali aglomerado, já não estão mais sobre o senhorio de Cristo, porque muitos líderes já tiraram Cristo da soberania, já tiraram do povo a autoridade para Cristo, aonde o povo tem que submeter-se a eles, aonde o povo tem que reverenciar a eles, aonde eles são a autoridade máxima para a igreja. Já não é Cristo. Muitos líderes, muitos pastores já negaram o Senhor Jesus Cristo. Usam o nome dele, usam o pretexto de que é a glória para Jesus, o Senhor dessa igreja é Jesus. Mentirosos, o Senhor dessa igreja são vocês, porque se fosse Jesus, vocês ouviam a verdade e não privavam o povo de pregar a verdade, e pregavam a doutrina de Cristo e não a doutrina de vocês dentro dessas igrejas. Rapaz, eu prego dentro dessa indignação, porque esses homens estão levando muitos para os infernos. E o povo está indo porque escolhe seguir ao homem e não a Deus. Pedro vai dizer, vai surgir no meio de vocês muitos pastores, doutores, homens sábios, trazendo doutrina que é heresia de perdição, que vai levar vocês a negar Jesus. Rapaz, o cara quando acha que para receber a bênção de Deus, ele tem que participar de uma campanha, negou ou não negou a Jesus? Não, mas é em nome de Jesus. Mentiroso. A nossa fé não pode ter nenhum obstáculo. A nossa fé não pode ter nenhum catalisador de fé. A nossa fé não pode ter nenhum intermediário. É diretamente em Jesus. Não é através de campanha, de rosa ungida, de sal grosso, de culto disso, culto daquilo. Não é através de igreja, de trabalho religioso. A nossa fé tem que ser em Jesus Cristo. E a fé é a confiança nele. O cara quando entende, não, tenho que buscar minha vitória no culto da vitória, senão eu não recebo a vitória. Aonde é que está Jesus aí? Onde é que está Jesus aí?
O cara quando entende assim, não, tenho que adorar a Deus, tenho que buscar a Deus, tenho que ir para a igreja, porque lá é o lugar para eu encontrar a Deus. Aonde é que está Jesus aí? Aonde é que está Jesus aí? Qual a importância de Jesus? Se Jesus é importante para isso, para que eu alcance a bênção de Deus é Jesus. Para que eu tenha a presença de Deus é Jesus. Para que eu seja vitorioso com a vitória de Deus na minha vida é por Jesus. Para que eu seja livre da maldição e seja liberto é por Jesus. Então, quando eu faço uma campanha de libertação, Jesus já foi tirado de cena. Quando eu faço uma campanha de quebra de maldição, Jesus já não existe. Quando eu digo vou para a igreja buscar a Deus, eu não tenho a certeza de que Deus está em mim através de Cristo. Porque não é Cristo o meu alvo, é a igreja. Muita gente está dentro desse entendimento errado. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para não resplandecer, não ter o conhecimento, não ter o esclarecimento da verdade do Evangelho de Cristo. Por isso que estão vivendo nesse engano, sendo conduzidos nas doutrinas malditas de homens dentro de igreja, que são doutrinas de demônios. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Muitos vão negar o Senhor, porque vão ser introduzidos no meio desse povo. Heresia de perdição. Isso tudo é heresia que leva o homem à perdição. Olha o que Pedro continua dizendo. E muitos seguirão a sua dissolução, pelos quais será blasfemado o caminho do Senhor. Meu irmão, o que tem de gente aí escandalizando o Evangelho de Cristo, o que tem de gente aí fazendo do Evangelho de Cristo movimentos vãs, não é evangelho, irmão. Isso que o povo vive, esses movimentos de poder, de pulo, de grito, de cai-cai, de profecia, de revelação, isso não é evangelho, irmão. Isso é dissolução, isso é banalização, isso é trazer o escândalo para o evangelho. E muitos vão seguir, e estão seguindo aí, ó. A multidão enche os locais para viver esse evangelho anátema. Evangelho anátema. Agora, para fechar, ouça aí o que Pedro vai dizer, que eu quero falar aqui para você também. Olha o que Pedro vai dizer. Eu estou lendo segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Eu já li o 1, li o versículo 2, agora escuta o que diz o versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Esse povo dentro desses locais aí chamado igreja, tem sido negócio do homem ou não? E um grande negócio, viu? Porque os homens estão, ó, abarrotados de dinheiro nas suas contas. As vidas esplêndidas, a vida glamurosa aí, a ostentação desses homens, líderes e donos de ministério, não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Por quê? Porque fazem negócio de vocês. E um grande negócio lucrativo, onde vocês dão dízimo, dão oferta, dão dinheiro, dão a sua vida, dão sua devoção, onde vocês se consagram, onde vocês se esforçam, onde vocês se sacrificam, oferecendo sacrifício de tolo dentro dessas instituições para enriquecer e dar o crescimento ao império desses homens para eles estar ostentando. Porque vocês são negócio deles. É palavra, não gostou não? Então continua na mentira, indo para a condenação. Porque aqui é verdade, não a minha, não relativa, a verdade absoluta de Deus. Pedro vai dizer, esses homens mentirosos, enganadores, vão fazer negócio de vocês, porque eles são avarentos, são homens gananciosos,
cobiçosos, que buscam causa de ganho. Eles querem lucro, eles querem bem-estar, eles querem vaidade, satisfazer o desejo deles. Eles não estão preocupados com a tua vida espiritual, com o teu conhecimento, com o teu entendimento, com o teu crescimento para com Deus. O que eles querem é o crescimento do ministério, dos impérios deles, chamado igreja, onde eles dizem que são casa de Deus. Para você levar o tesouro para lá. O tesouro para lá. Para você levar o tesouro para a casa dele, que ele diz que é de Deus. E esse tesouro vai engordar, sabe quem? A conta dele. Não, mas é para Deus. Mentiroso. São mentirosos, filhos do diabo. Inimigos do evangelho de Cristo. Mensageiros do inferno dizendo que é de Deus. Obreiros de Satanás, falsificando a palavra, privando vocês da verdade, conduzindo vocês para o inferno. E vocês vão, sabe por quê? Porque vocês tornam-se discípulos deles. Muitos que estão dentro desse sistema religioso evangélico são discípulos do homem, não querem nem saber o que a palavra de Jesus diz, porque eles estão mais devotos ao seu sistema, ao seu líder. Meu pastor diz assim, acabou-se. Farão negócio de vocês, homens avarentos, por meio de discursos, pretextos, de filosofias. Olha o que Pedro vai dizer. E por avareza farão negócio de vocês com palavra fingida. É muita palavra fingida desses homens. É muita interpretações. É muita mentira, em nome de Deus, para impressionar vocês. Porque Deus está me falando, porque Deus está me revelando, porque Deus disse que você tem que estar aqui, porque Deus disse que o lugar para você estar é aqui, aqui aonde? No ministério deles. Farão negócio de vocês. Farão negócio de vocês. Esses homens avarentos. Meus irmãos, Jesus nunca ensinou nem um pouquinho do que tem sido ensinado dentro dessas igrejas aí. Jesus nunca ensinou nada disso que o povo está vivendo e aprendendo e sendo instruído e doutrinado dentro dessas muitas igrejas. Não estou generalizando, mas é a maioria. Se escapar, escapa 1%. Porque o resto está dentro da corrupção do evangelho. O resto já não tem mais compromisso com o evangelho. O que esse povo vive, esses cultos, essas congregações, esses ajuntamentos, não é o evangelho de Cristo. Porque tais práticas, tais devoções, tais cultos, tais movimentos, não é o evangelho. Não foi ensinado nada disso. Que os homens ensinam hoje para o povo viver dentro das igrejas. Jesus nunca ensinou nada disso. Nem os apóstolos ensinaram. E nem os apóstolos dominaram sobre ninguém. Como esses homens hoje dominam sobre o povo. Proibindo o povo da sua vida pessoal. Já pensou? A palavra de Deus é tremenda, meu irmão. Os homens hoje, os líderes das igrejas, não ensinam a doutrina de Cristo para o povo ser submisso a Cristo, porque eles querem dominar sobre o povo. Eles proíbem o povo disso, não pode aquilo outro. Você tem que primeiro fazer o trabalho aqui da igreja, porque é importante, é a prioridade para Deus, é você estar na igreja, para os trabalhos da igreja, para os cultos da igreja, obedece o pastor da igreja, cumpre a devoção e a tua vida de sacrifício para a igreja. Agora eu pergunto, Jesus ensinou isso? Jesus ensinou alguém a isso, irmão? Não, você tem que estar na igreja todo dia, toda hora. Tem que estar lá para buscar a presença de Deus, para se fortalecer de Deus. Não vou deixar de pregar. Só quando Jesus me levar, ou com o arrebatamento, ou com a morte. Aí eu paro e Deus levanta outros.
Mas enquanto eu estiver aqui, cumprirei o meu ministério. Denunciando a mentira, pregando a verdade, levando a luz aonde tem trevas. Você, sua mente, precisa dessa luz. A luz de Deus, para iluminar o teu entendimento, para que você conheça a verdade e em nome de Jesus, por Jesus, você seja liberto. Esse que vos falou e vos trouxe essa instrução e essa orientação, seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos, deseja nesse momento que essa palavra possa estar te esclarecendo, abrindo o teu entendimento para você receber e ser liberto, conhecendo a verdade que agora você recebeu e foi ouvinte, para que te leve o esclarecimento de Deus, amém? Me visita aí no meu canal no YouTube, minha página no Face, lá no Kawaii, são vários vídeos de instruções. Estou pedindo para você me seguir não, estou pedindo para você buscar o conhecimento da palavra. E se quiser, vai lá no meu canal no YouTube, baixa os vídeos, não precisa me seguir não, baixa os vídeos. E vai aprender de Deus, para que você cresça na graça e no conhecimento, para viver uma vida com Deus verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém? Tchau, gente. Fiquem na paz.